Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a essa série de estudos sobre a doutrina da aliança. Eu sou o pastor Jim Whitvin, sou um dos diretores do Instituto João Calvino, o Seminário das Igrejas Reformadas do Brasil, e professor do Antigo Testamento e Teologia Sistemática. E estou apresentando essa série de estudos sobre a doutrina reformada da aliança. E chegamos ao final da discussão sobre as manifestações históricas da aliança, ao chegar à aliança de consumação, a aliança de Cristo, a nova aliança. Nesse episódio é o 19º estudo nessa série. E a expulsão do povo de Deus da terra prometida no momento do exílio no Antigo Testamento mostra o seu enorme fracasso sob a antiga aliança. Esta falha relaciona-se não apenas com a aliança mosaica da lei. O fim da monarquia davídica e a destruição de Jerusalém cumpriram a maldição associada à aliança davídica. Vemos a conexão aqui. E a expulsão de Israel da terra prometida é uma reversão da beneficência expressada na aliança com Abraão. Embora fossem fisicamente circuncidados, os descendentes de Abraão são agora tratados como pessoas não circuncidadas e expulsas da terra. A promulgação da maldição da aliança mostra a necessidade de uma nova forma de administração da aliança com eficácia mais duradoura do que a forma pela qual a aliança foi administrada por meio de Abraão, Moisés e Davi. E como a nova aliança reúne as várias vertentes da promessa da aliança ao longo da história, essa aliança pode ser designada apropriadamente como a aliança da consumação. Em Cristo, a essência do princípio da aliança é cumprida. Andarei entre vós e serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. O princípio de Emanuel. E o texto-chave do Antigo Testamento relativo à aliança de consumação é Jeremias capítulo 31 e versículos 31 a 34. Um texto bem conhecido. Eu vou ler esses versículos, Jeremias 31 a 34, onde a palavra de Deus diz: Eis, aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança. Não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O profeta Jeremias, ele profetizou juízo de Deus sobre Israel. Porque Israel estava continuando no pecado, sem arrependimento. Deus expulsaria a semente de Abraão da terra prometida. Mas a palavra de julgamento não foi a última palavra. Havia um decreto de destruição, sim. Mas com esse decreto, o profeta também introduz esperança para Israel. E enquanto a passagem central relativa à nova aliança é essa passagem, Jeremias 31 a 34, o contexto maior revela fatores muito importantes. Primeiro, o retorno do Israel exilado para a terra da promessa. Lemos em Jeremias 30, versículo 3, porque eis que vem dias, diz o Senhor, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Fá-los-ei voltar para a terra que dei a seus pais e a possuirão. O povo de Israel seria recolhido de todas as terras que o Senhor os tinha conduzido na sua ira. Ezequiel também associa a aliança eterna com a reunião de Israel na sua própria terra. Ezequiel capítulo 37, versículos 21 a 26. Nós lemos: Dize-lhes, pois, assim diz o Senhor Deus, eis que eu tomarei os filhos de Israel de entre as nações para onde eles foram,
e os congregarei de todas as partes, e os levarei para a sua própria terra. Farei com eles aliança de paz, será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Também o segundo ponto importante para destacar é a restauração completa da bênção de Deus na terra da promessa. Em Jeremias 31, versículos 38 a 40, nós lemos: Eis que vem dias, diz o Senhor, de novo aquela frase introdutória, eis que vem dias em que esta cidade será reedificada para o Senhor, desde a torre de Ananel até a porta da esquina. O cordel de medir estender-se-á para diante, até ao outeiro de Garebe, e virar-se-á para Goa. Todo o vale dos cadáveres e da cinza e todos os campos até ao ribeiro Cedron, até a esquina da porta dos cavalos, para o oriente, serão consagrados ao Senhor. Esta Jerusalém jamais será desarraigada ou destruída. Também Ezequiel 37, versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então esses profetas, Jeremias e Ezequiel, relacionam a restauração da terra com o motivo da ressurreição. Os mortos serão trazidos à vida para que eles também possam participar da renovação completa realizada pela nova aliança. O terceiro ponto importante é o cumprimento divino dos compromissos anteriores da aliança. Nesta nova aliança, Deus cumpriria todas as promessas das alianças que ele já havia estabelecido anteriormente com seu povo. Ezequiel enfatiza particularmente o cumprimento das promessas da aliança, das alianças anteriores, através da nova aliança. Davi será rei sobre Israel. A nação andará de acordo com os estatutos da aliança mosaica e as pessoas viverão na terra prometida a Jacó. Lemos em Ezequiel 37, mais uma vez, versículos 24 e 25. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela, eles e seus filhos e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. E o quarto ponto, a renovação interna pela obra do Espírito Santo de Deus. É uma parte central dessa nova aliança. Uma característica única da nova aliança é o seu poder de transformar seus participantes dos seus corações, não só externamente. Jeremias 32, versículo 40. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. E também, voltando para Ezequiel 37, versículos 14 e 23. Lemos: Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Em versículo 14. E agora versículo 23. Nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Mais uma vez, o princípio de Emanuel. E finalmente, em Jeremias 3, versículo 17. Naquele tempo, chamarão a Jerusalém de trono do Senhor. Nela se reunirão todas as nações em nome do Senhor, e já não andarão segundo a dureza do seu coração maligno. E o quinto ponto, o perdão total de pecados. Essencial também é essa nova aliança. Jeremias 50, versículo 20. Naqueles dias e naquele tempo, diz o Senhor, buscar-se a iniquidade de Israel, e já não haverá. Os pecados de Judá, mas não se acharão.
porque perdoarei aos remanescentes que eu deixar. E Jeremias 33, versículo 8. Purificá-los-ei de toda a sua iniquidade, com que pecaram contra mim. E perdoarei todas as suas iniquidades, com que pecaram e transgrediram contra mim. O sexto ponto essencial sobre a nova aliança é a união de Israel e Judá. Israel agora, norte do povo de Deus, esse povo que deixou Judá no início, depois de Salomão. Israel se unirá com os filhos de Judá para buscar o Senhor. Então, essa unidade também é essencial. Jeremias 50, versículo 4. Naqueles dias, naquele tempo, diz o Senhor, voltarão os filhos de Israel, eles e os filhos de Judá, juntamente, andando e chorando, virão e buscarão ao Senhor, seu Deus. E também o rei davídico, da linha davídica, governará essa nação unida. Ezequiel 34 e versículo 23. Suscitarei para elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará. Ele lhe servirá de pastor. Então, o povo de Deus, ligado ao Deus da aliança, da nova aliança, também está encadernado inseparavelmente um com o outro. Então, a unidade, a união do povo da aliança é muito importante para essa nova aliança. E, finalmente, outro ponto central é o caráter eterno da nova aliança. As alianças abraâmica, mosaica, davídica são todas caracterizadas como eternas. Sabemos o uso da linguagem para sempre. Mas a nova aliança é especificamente diferente do que as outras. Nunca será substituída por uma nova aliança depois. É a última. Jeremias 50, versículo 5. Perguntarão pelo caminho de Sião, e rostos voltados para lá, e dirão: Vinde, e unamo-nos ao Senhor em aliança eterna que jamais será esquecida. As alianças anteriores podem ser consideradas como eternas na medida em que se encontra sua realização na nova aliança. No próximo estudo, nós vamos continuar essa discussão dessa última manifestação histórica da aliança, da nova aliança em Cristo, a aliança da consumação, e nós vamos falar sobre a continuidade e a novidade nessa nova aliança. Até a próxima vez.